O milionário flagrou seu filho mudo, dizendo mamãe para a nova faxineira. O que ele fez em seguida chocou a todos. Eduardo Monteiro sempre soube que o dinheiro não comprava felicidade. Mas naquele dia de terça-feira, às 15:30, ele descobriria que também não comprava milagres. O empresário de 42 anos estacionou sua BMW preta na garagem de sua mansão em Alphaville, São Paulo, sentindo o peso familiar da solidão que o acompanhava desde a morte da esposa há 3 anos. O silêncio da casa sempre o incomodava. Não era apenas a ausência de ruído, mas principalmente a ausência da voz de Luan, seu filho de 6 anos, que nasceu com uma condição rara que o impedia de falar. Os médicos mais renomados do país haviam tentado de tudo, mas o menino permanecia em seu mundo silencioso, comunicando-se apenas através de gestos e olhares expressivos que partiam o coração do pai. Eduardo afrouxou a gravata do terno preto enquanto caminhava pelo corredor de mármore italiano, suas pegadas ecoando pela casa vazia. Havia contratado Carla Ribeiro há apenas 2 semanas, uma mulher de 32 anos, com olhos gentis e sorriso caloroso, que havia perdido o emprego anterior quando a família para quem trabalhava se mudou para o exterior. Ela precisava do trabalho. E Eduardo precisava de alguém confiável para cuidar da casa, enquanto ele passava longas horas no escritório, tentando esquecer a dor da perda. Carla havia se mostrado diferente desde o primeiro dia. Enquanto outras funcionárias tratavam Luan com uma mistura de pena e desconforto, ela o tratava como qualquer criança normal. Brincava com ele, ria de suas expressões engraçadas e, mais importante, não parecia incomodada com seu silêncio. Eduardo havia observado à distância como ela conseguia se conectar com o menino de uma forma que nem ele, o próprio pai, conseguia às vezes. Naquela tarde, Eduardo havia saído mais cedo de uma reunião importante. Os números do trimestre estavam excelentes, mas o sucesso profissional parecia cada vez mais vazio diante do vazio emocional que sentia em casa. Ele queria passar mais tempo com Luan, talvez levá-lo ao parque ou simplesmente assistir a um filme juntos no sofá da sala. Ao se aproximar da porta da sala de estar, Eduardo escutou algo que o fez parar completamente. Era uma voz infantil, doce e hesitante, pronunciando uma palavra que ele jamais imaginou que ouviria. Mamãe. Seu coração disparou. Por um momento, pensou que estava imaginando coisas, que a pressão do trabalho e a saudade da esposa estavam fazendo-o alucinar. Ele empurrou a porta lentamente e a cena diante de seus olhos o atingiu como um raio. Carla estava ajoelhada no chão da sala, ainda vestindo seu uniforme azul claro de faxineira, com as mãos delicadamente posicionadas no rosto de Luan. O menino a olhava diretamente nos olhos com uma intensidade que Eduardo raramente via, e seus pequenos braços estavam envolvidos ao redor do pescoço dela em um abraço apertado e desesperado. Mamãe, repetiu Luan, sua voz saindo em um sussurro emocionado, como se a palavra fosse um tesouro que ele havia guardado por anos, esperando o momento certo para revelá-la. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem, colocou as mãos na cabeça, tentando processar o que estava vendo e ouvindo. Seu filho, que havia permanecido em silêncio por 6 longos anos, acabara de falar. E a primeira palavra que escolheu dizer não foi papai, mas mamãe, direcionada a uma mulher que conhecia há apenas 2 semanas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do empresário bem-sucedido. Lágrimas que ele não derramava há muito tempo. Era uma mistura de alegria avassaladora pela conquista de Luan e uma dor profunda ao perceber que seu filho havia encontrado em Carla algo que ele, como pai, não conseguia oferecer. Carla parecia igualmente emocionada. Suas próprias lágrimas caíam enquanto ela acariciava gentilmente o cabelo castanho de Luan, sussurrando palavras de carinho que Eduardo não conseguia escutar completamente da porta. A conexão entre os dois era palpável,
Um vínculo que havia se formado naturalmente, sem forçar, sem pressão, simplesmente através do amor genuíno e da paciência. Eduardo ficou paralisado na porta por vários minutos, observando aquela cena que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que uma decisão precisava ser tomada, uma decisão que afetaria não apenas sua vida, mas também as vidas de Carla e Luan. O amor que via diante de seus olhos era real, autêntico, e talvez fosse exatamente o que seu filho precisava para continuar se desenvolvendo. Naquele momento de silêncio carregado de emoção, Eduardo Monteiro compreendeu que às vezes a família não é definida pelo sangue, mas pelos laços invisíveis que o coração constrói. Asterisque. Se você está se emocionando com esta história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Nos comentários, conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos criar uma corrente de amor ao redor do mundo. 3 dias se passaram desde aquele momento transformador, mas Eduardo não conseguia tirar a cena da cabeça. Ele havia saído discretamente da sala naquele dia, permitindo que Carla e Luan tivessem seu momento especial, mas agora precisava entender melhor quem era a mulher que havia causado tal milagre em seu filho. Carla Ribeiro não era apenas mais uma funcionária. Eduardo descobriu isso quando decidiu investigar um pouco mais sobre seu passado. Ela havia trabalhado por 8 anos como babá para uma família italiana em São Paulo, os Rossi, que se mudaram para Milão, deixando-a desempregada. As referências eram impecáveis, mas havia algo mais profundo em sua história que explicava sua conexão natural com crianças. Durante uma conversa casual na cozinha, enquanto Luan brincava no jardim, Eduardo descobriu que Carla havia perdido uma filha aos 4 anos de idade devido a uma doença rara. Isabela, assim se chamava a menina, tinha a mesma idade de Luan quando faleceu, há 5 anos. A dor em seus olhos era evidente quando ela mencionava a filha, mas também havia uma força resiliente que a impedia de se deixar consumir pela tragédia. Depois que perdi a Isabela, pensei que nunca mais conseguiria trabalhar com crianças, confessou Carla, enxugando as mãos no avental enquanto observava Luan através da janela. Mas quando conheci o Luan, senti algo diferente. Ele me lembra muito dela, sabe? A forma como observa o mundo, como se estivesse guardando segredos importantes. Eduardo percebeu que a conexão entre Carla e seu filho ia muito além de uma simples relação profissional. Havia um reconhecimento mútuo de dor e necessidade, como 2 almas feridas que se encontraram no momento certo. Carla via em Luan uma segunda chance de exercer o amor maternal que havia sido interrompido brutalmente, enquanto Luan encontrava nela a figura materna que sua memória infantil mal conseguia recordar. Nos dias seguintes, Eduardo observou discretamente as interações entre os dois. Carla havia desenvolvido uma forma única de se comunicar com Luan, usando gestos, expressões faciais e uma paciência infinita que permitia ao menino se expressar no seu próprio ritmo. Ela não o tratava como uma criança com deficiência, mas como um pequeno ser humano completo, que simplesmente escolhia se comunicar de forma diferente. O momento mais tocante aconteceu durante o café da manhã de sábado. Eduardo estava lendo o jornal quando ouviu novamente a voz de Luan, desta vez mais clara e confiante. Carla, mamãe, Carla. A mulher se ajoelhou imediatamente ao lado da cadeira do menino, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Sim, meu amor, estou aqui, respondeu ela, abraçando-o carinhosamente. Eduardo baixou o jornal e observou a cena, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia. Gratidão pelo progresso surpreendente de Luan e melancolia por perceber que talvez ele, como pai, não havia conseguido oferecer ao filho o que ele realmente precisava. Não era culpa sua, ele sabia disso, mas a constatação ainda doía. Carla parecia perceber os sentimentos conflitantes de Eduardo.
Durante uma conversa, após Luan ter ido dormir, ela se aproximou dele na sala com uma xícara de chá. Senhor, Eduardo, eu quero que saiba que nunca tentaria tomar seu lugar como pai do Luan, disse ela gentilmente. Ele precisa de nós dois, cada um oferecendo algo diferente. O senhor é o pai dele, o homem forte que ele admira e quer se tornar. Eu sou apenas uma figura maternal que ele sentia falta. As palavras de Carla trouxeram um alívio inesperado para Eduardo. Ele havia temido que sua presença pudesse diminuir a importância do vínculo pai-filho, mas ela deixou claro que não havia competição, apenas complemento. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu que talvez sua família pudesse ser completa novamente, mesmo que de uma forma diferente da que havia planejado. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração desde aquele primeiro dia. Ele não poderia deixar Carla continuar sendo apenas uma funcionária. Ela havia se tornado parte essencial da vida de Luan e, consequentemente, de sua própria vida. Era hora de uma conversa honesta sobre o futuro de todos eles. O empresário sabia que estava prestes a propor algo incomum, algo que a sociedade poderia questionar. Mas o amor que via entre Carla e Luan era mais forte do que qualquer convenção social. Às vezes, as famílias se formam de maneiras inesperadas, e Eduardo estava disposto a abraçar essa nova realidade, mesmo que isso significasse repensar completamente sua vida. O domingo amanheceu nublado em Alphaville, mas dentro da mansão dos Monteiro, o clima era de expectativa. Eduardo havia passado a noite inteira ensaiando as palavras que diria para Carla. Não era uma conversa fácil de iniciar, especialmente considerando as implicações sociais e pessoais do que estava prestes a propor. Luan havia passado a manhã no jardim com Carla, e Eduardo observou pela janela do escritório como os dois interagiam. O menino estava mais falante desde aquele primeiro dia, pronunciando palavras simples, mas carregadas de significado. Flor, disse ele, apontando para as rosas vermelhas que Carla estava regando. Bonita, completou, olhando para ela com admiração genuína. A evolução de Luan, em apenas uma semana, era notável. Os médicos haviam dito que seria um processo lento se acontecesse, mas a presença de Carla parecia ter desbloqueado algo profundo na criança. Eduardo sabia que não podia arriscar perder essa conexão especial que estava transformando a vida de seu filho. Durante o almoço, Eduardo pediu para Carla se sentar com eles à mesa. Ela hesitou inicialmente, mantendo a postura profissional de funcionária, mas diante da insistência dele e dos gestos animados de Luan, acabou aceitando. Era a primeira vez que os três compartilhavam uma refeição como família, e a naturalidade da situação surpreendeu a todos. Carla, começou Eduardo após Luan ter ido brincar na sala. Preciso falar com você sobre algo importante. A mulher sentiu uma tensão imediata. Nos últimos dias, ela havia se permitido sonhar que aquela situação pudesse durar para sempre, mas a realidade a lembrava constantemente de que era apenas uma funcionária temporária na vida daquelas pessoas. Talvez Eduardo quisesse estabelecer limites mais claros ou até mesmo dispensá-la por ter se tornado muito próxima de Luan. Sei que nossa situação se tornou diferente, continuou Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente. O que está acontecendo entre você e Luan é extraordinário, algo que vai muito além de uma relação profissional. Carla baixou os olhos, preparando-se para o pior. Por isso quero fazer uma proposta que pode parecer inusitada, prosseguiu ele. Gostaria que você se mudasse para cá permanentemente, não como funcionária, mas como parte da nossa família. O silêncio que se seguiu foi denso. Carla ergueu os olhos, incrédula, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Senhor Eduardo, eu não entendo, sussurrou ela. Luan precisa de você, explicou Eduardo, inclinando-se para a frente. E para ser honesto, eu também preciso. Não consegui dar ao meu filho o que você conseguiu dar em 2 semanas.
Não estou falando de romance ou casamento, mas de uma parceria para cuidar do Luan, para ser a família que ele merece ter. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Há um chalé no fundo da propriedade que poderia ser seu. Você teria total independência, mas estaria perto o suficiente para que Luan pudesse visitá-la sempre que quisesse. Eu cobriria todas as suas despesas e ainda pagaria um salário que permitiria que você tivesse segurança financeira para o resto da vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla. A proposta era generosa demais para ser verdade, mas a sinceridade nos olhos de Eduardo a convencia de que ele estava falando sério. "Mas por que faria isso por mim?" perguntou ela, ainda em choque. "Porque você devolveu a voz ao meu filho", respondeu Eduardo simplesmente. "Porque você o faz sorrir de uma forma que eu não via há anos. Porque você é a peça que faltava na nossa família quebrada." Naquele momento, Luan apareceu na porta da cozinha, segurando um desenho que havia feito. Era uma figura de 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto de terno, uma mulher de cabelos compridos e uma criança pequena no meio. No topo da folha, ele havia escrito com letras trêmulas: "Família." Eduardo e Carla olharam para o desenho e depois um para o outro. A resposta de Luan era clara. Ele também queria que aquela configuração se tornasse permanente. "Preciso de tempo para pensar", disse Carla finalmente, sua voz embargada pela emoção. "Claro", respondeu Eduardo, "mas saiba que, independentemente da sua decisão, você sempre terá um lugar especial na nossa vida." Naquela noite, Carla caminhou até o pequeno chalé nos fundos da propriedade que Eduardo havia mencionado. Era uma construção charmosa, com jardim próprio e vista para um pequeno lago artificial. Ela conseguiu se imaginar vivendo ali, acordando todas as manhãs para tomar café com Luan, ajudando-o com os deveres de casa, assistindo-o crescer e se desenvolver. Era uma oportunidade única, uma chance de reconstruir sua vida ao lado de pessoas que já se tornaram importantes para ela. Mas também era assustador. E se não desse certo? E se a sociedade julgasse mal a situação? E se ela não conseguisse estar à altura das expectativas? Enquanto observava as estrelas no céu limpo da noite, Carla pensou em sua filha Isabela. Será que ela aprovaria essa decisão? Será que aceitar fazer parte da família Monteiro seria uma traição à memória de sua própria filha ou uma forma de honrá-la, oferecendo a outra criança o amor que Isabela não pôde mais receber? A resposta chegou como um sussurro do vento entre as árvores, carregando consigo a certeza de que o amor nunca é limitado, mas sim multiplicado quando compartilhado. A decisão de Carla chegou na segunda-feira pela manhã, expressa não em palavras, mas em ações. Eduardo a encontrou na cozinha preparando o café da manhã para Luan, mas desta vez ela havia colocado 3 lugares na mesa, incluindo um para si mesma. O sorriso discreto que trocaram foi suficiente para selar o acordo que mudaria suas vidas para sempre. "Mamãe Carla vai ficar conosco para sempre?", perguntou Luan com sua voz ainda hesitante, mas crescendo em confiança a cada dia. "Sim, meu amor", respondeu ela, acariciando seus cabelos. "Se você quiser, é claro." O abraço que Luan deu em Carla foi a confirmação mais pura de que aquela decisão estava certa. Eduardo observou a cena, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele não se sentia sozinho na responsabilidade de criar Luan. Nos dias seguintes, a mudança de Carla para o chalé dos fundos foi um processo natural e orgânico. Ela não trouxe muitas posses. Uma vida de trabalho doméstico não acumula bens materiais, mas trouxe algo muito mais valioso: esperança renovada e amor incondicional. Eduardo fez questão de estabelecer algumas regras básicas para que todos se sentissem confortáveis. Carla teria total liberdade para ir e vir, poderia receber visitas quando quisesse e, mais importante, nunca seria tratada como funcionária, mas como membro da família. Ele também insistiu que ela o chamasse pelo primeiro nome.
abandonando definitivamente o formal Senhor Eduardo. A adaptação foi surpreendentemente suave. Luan dividia seu tempo entre a casa principal e o chalé, criando uma rotina natural que atendia às suas necessidades emocionais. Ele tomava café da manhã com o pai, passava a tarde com Carla aprendendo a falar e brincar e jantava com os dois, criando momentos familiares genuínos. O progresso na fala de Luan era notável. Em 2 semanas, seu vocabulário havia se expandido consideravelmente. Ele conseguia formar frases simples e expressar suas necessidades básicas. Mais importante ainda, ele sorria constantemente, uma mudança que Eduardo não havia percebido o quanto sentia falta até ver o filho realmente feliz novamente. Carla também floresceu nesse novo ambiente. A dor pela perda da filha ainda estava presente, mas agora dividida com a alegria de poder exercer novamente seu instinto maternal. Ela começou a frequentar novamente a igreja do bairro, algo que havia abandonado após a morte de Isabela, encontrando forças para agradecer pela segunda chance que a vida lhe oferecia. Eduardo, por sua vez, descobriu que dividir a responsabilidade de cuidar de Luan não diminuía seu papel como pai, mas o enriquecia. Ele podia se dedicar aos aspectos que dominava melhor: ensinar sobre negócios, levar para conhecer o mundo, ser o exemplo masculino que Luan precisava, enquanto Carla oferecia o carinho maternal e a paciência para ajudá-lo a se desenvolver emocionalmente. A primeira celebração da nova família aconteceu no aniversário de Luan, em outubro. Eduardo havia planejado uma festa pequena, apenas alguns colegas da escola e vizinhos, mas Luan fez um pedido específico: quero que a mamãe Carla corte o bolo comigo. A festa foi um sucesso. Luan não apenas falou com os convidados, algo impensável meses antes, como também apresentou Carla como sua mamãe do coração. A naturalidade com que as pessoas aceitaram a situação surpreendeu Eduardo. Talvez porque o amor entre os três fosse tão evidente que tornava qualquer explicação desnecessária. Durante a festa, Eduardo observou Carla interagindo com outras mães e percebeu como ela se encaixava perfeitamente naquele mundo. Ela não parecia fora de lugar ou desconfortável. Pelo contrário, irradiava a confiança de alguém que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A noite terminou com Luan dormindo no sofá da sala principal, exausto pela emoção do dia. Eduardo e Carla o carregaram juntos para o quarto, e naquele momento simples de cuidado compartilhado, ambos perceberam que haviam formado algo muito especial. Uma família não convencional, mas autêntica e cheia de amor. Obrigada, sussurrou Carla para Eduardo enquanto saíam do quarto de Luan. Por quê? Perguntou ele genuinamente surpreso. Por me permitir ser parte disso tudo, respondeu ela, gesticulando para a casa que agora também era sua. Por me devolver a chance de ser mãe. Eduardo sorriu, percebendo que o agradecimento deveria ser dele. Carla havia transformado não apenas a vida de Luan, mas também a dele próprio, provando que às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas de coincidências. Naquela noite, os 3 membros da família Monteiro dormiram com sorrisos no rosto, cada um sabendo que, apesar de todas as perdas do passado, o futuro finalmente parecia promissor e cheio de amor. O primeiro inverno da nova configuração familiar trouxe desafios que ninguém havia antecipado. Luan desenvolveu uma gripe forte em junho e, pela primeira vez desde que Carla se juntou à família, Eduardo pôde observar como os dois reagiam a momentos de estresse e preocupação. Carla se transformou durante a doença do menino. Sua experiência anterior como mãe emergiu em cuidados instintivos e conhecimento prático sobre como lidar com crianças doentes. Ela preparava chás caseiros, contava histórias para distraí-lo da febre e mantinha uma vigília constante que impressionou Eduardo. Ela é uma mãe de verdade,
pensou ele, ao observar Carla medindo a temperatura de Luan pela quinta vez na mesma hora, com a preocupação genuína estampada no rosto. Durante os 3 dias mais intensos da gripe, Eduardo cancelou várias reuniões importantes para ficar em casa. Foi a primeira vez que ele colocou a família completamente à frente dos negócios, uma mudança que ele mesmo não havia percebido até Carla comentar sobre isso. "Você mudou muito", disse ela enquanto preparavam juntos o jantar depois que Luan finalmente havia melhorado. "Como assim?", perguntou Eduardo, genuinamente curioso. "Antes você sempre parecia carregando o peso do mundo nas costas. Agora, mesmo nos momentos difíceis, você parece mais leve, mais presente." A observação de Carla fez Eduardo refletir sobre como sua própria vida havia se transformado. Ele ainda era bem-sucedido profissionalmente, mas agora o sucesso tinha um propósito diferente: garantir segurança e felicidade para sua família, não apenas acumular conquistas vazias. O relacionamento entre Eduardo e Carla também evoluiu de forma natural. Eles se tornaram parceiros genuínos na criação de Luan, tomando decisões importantes juntos, desde a escolha da escola até pequenos detalhes da rotina diária. Não havia romance entre eles, mas existia um respeito mútuo e uma amizade profunda que se fortalecia a cada dia. Carla começou a frequentar um grupo de apoio para mães que perderam filhos, uma atividade que Eduardo encorajou ativamente. Ela precisava processar sua dor anterior para poder se dedicar completamente à nova vida que estava construindo. As reuniões semanais a ajudavam a entender que amar Luan não diminuía o amor que sentia por Isabela, mas sim honrava a memória da filha. Em agosto, Luan completou 7 anos e sua evolução era impressionante. Ele não apenas falava fluentemente, como também havia desenvolvido uma personalidade vibrante e curiosa. Fazia perguntas constantes sobre tudo, desde por que o céu era azul até como funcionavam os negócios do pai. "Papai, quando eu crescer, posso trabalhar com você?", perguntou ele durante um passeio no parque. "Se você quiser, claro", respondeu Eduardo. "Mas você pode ser o que sonhar em ser. E se eu quiser ser mãe como a Carla?", perguntou Luan com a inocência típica de uma criança. Eduardo riu, explicando gentilmente as diferenças entre homens e mulheres, mas aproveitou para ensinar uma lição importante. O mais importante não é ser mãe ou pai, mas saber cuidar das pessoas que amamos, como a Carla cuida de você. A pergunta de Luan, no entanto, fez Eduardo perceber algo fundamental. Seu filho havia encontrado em Carla não apenas uma figura materna, mas um modelo de amor incondicional e dedicação que influenciaria sua personalidade para o resto da vida. Durante o mês de setembro, Eduardo tomou uma decisão importante. Ele chamou um advogado de família para discutir a possibilidade de Carla adotar legalmente Luan. Não seria um processo simples, considerando que não eram casados, mas Eduardo queria garantir que, caso algo acontecesse com ele, Luan tivesse a segurança legal de permanecer com a mulher que se tornara sua mãe de coração. Quando ele apresentou a ideia para Carla, ela ficou completamente emocionada. A possibilidade de se tornar mãe legal de Luan representava não apenas um reconhecimento oficial do que ela já era na prática, mas também a garantia de que nunca mais seria separada do menino que havia se tornado o centro de sua vida. "Você tem certeza?", perguntou ela, ainda incrédula. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida", respondeu Eduardo. "Você é a mãe dele, Carla. É hora de que isso seja reconhecido também legalmente." A decisão de oficializar a situação marcou uma nova fase na vida da família Monteiro. Eles não eram mais apenas 3 pessoas que escolheram viver juntas, mas uma família unida legalmente por laços que o coração já havia criado há muito tempo. Naquela noite, Luan dormiu entre Eduardo e Carla no sofá da sala, assistindo a um filme. Olhando para aquela cena de paz doméstica,
Eduardo finalmente compreendeu que havia encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Uma família verdadeira, construída sobre bases sólidas de amor, respeito e dedicação mútua. O processo de adoção revelou-se mais complexo do que Eduardo havia imaginado. Dr. Rodrigo Santos, o advogado de família que ele contratou, explicou que a situação era juridicamente incomum. Carla não era parente de Luan, não era casada com Eduardo e a criança já tinha pai vivo e presente. Vocês precisarão provar que essa adoção atende ao melhor interesse da criança, explicou Dr. Santos durante a primeira consulta em seu escritório no centro de São Paulo. O processo pode levar de 6 meses a 2 anos, dependendo de como o Ministério Público interpretar a situação. Eduardo estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo burocrático, mas não havia antecipado o escrutínio social que viria junto. Algumas pessoas no condomínio começaram a fazer comentários sobre a situação estranha da família Monteiro. Felizmente, a maioria dos vizinhos que conheciam Luan antes e depois da chegada de Carla apoiavam completamente a nova configuração familiar. A assistente social designada para avaliar o caso, doutora Mariana Oliveira, fez várias visitas não anunciadas à casa. Ela observou as interações familiares, conversou individualmente com cada membro da família e até mesmo visitou a escola de Luan para conversar com professores e psicólogos. Nunca vi uma transformação tão dramática em uma criança, relatou a professora de Luan, SRA, Helena, durante uma das entrevistas. Antes da Carla, ele era uma criança doce, mas muito introvertida e silenciosa. Agora ele participa ativamente das aulas, faz amigos facilmente e demonstra uma confiança emocional notável. O psicólogo escolar corroborou a avaliação. Luan desenvolveu habilidades sociais e emocionais de forma acelerada no último ano. Ele fala sobre sua mamãe Carla, com o mesmo carinho que demonstra pelo pai, e isso é claramente benéfico para seu desenvolvimento. Durante uma das visitas, doutora Mariana perguntou diretamente a Luan: se você pudesse escolher, com quem gostaria de viver? Com meu papai e minha mamãe Carla, respondeu ele sem hesitar. Eles são minha família. E se tivesse que escolher apenas um, insistiu ela, seguindo o protocolo de avaliação. Luan ficou confuso com a pergunta. Mas por que eu teria que escolher? Eles me amam e eu amo os dois. A resposta de Luan foi um dos pontos mais fortes no relatório de doutora Mariana. Uma criança de 7 anos havia expressado com clareza cristalina que via Eduardo e Carla como unidade familiar indivisível. Carla enfrentou seus próprios desafios durante o processo. Ela teve que relatar detalhadamente sobre a perda de Isabela, passar por avaliações psicológicas e provar sua estabilidade emocional e financeira. Eduardo ofereceu todo o suporte necessário, incluindo terapia particular para ajudá-la a processar qualquer trauma residual da perda da filha. Às vezes tenho medo de que você pense que estou tentando substituir Isabela por Luan, confessou Carla durante uma das sessões de terapia familiar que Dr. Santos havia sugerido. Carla, respondeu Eduardo gentilmente, Isabela sempre será a sua primeira filha, e isso é sagrado. Luan não está ocupando o lugar dela. Ele está criando seu próprio lugar no seu coração. O amor de mãe não tem limites. O terapeuta, Dr. Marcos Ferreira, ajudou Carla a compreender que era possível honrar a memória de Isabela justamente através do amor que dedicava a Luan. Cada criança que você ama carrega consigo as lições que Isabela lhe ensinou sobre ser mãe, explicou ele. Um momento particularmente tocante aconteceu quando Luan perguntou sobre Isabela durante um passeio no cemitério onde a menina estava enterrada. Carla havia levado flores para o túmulo, uma tradição mensal que mantinha, e pela primeira vez decidiu levar Luan junto. Mamãe Carla, quem é Isabela? Perguntou ele, lendo o nome na lápide com sua nova habilidade de leitura. Era minha filha antes de você, respondeu Carla,
ajoelhando-se ao lado dele. Ela foi para o céu, mas me ensinou como ser uma boa mãe para que eu pudesse cuidar bem de você. Luan ficou pensativo por um momento, depois perguntou: ela gostaria de mim? Ela te amaria tanto quanto eu amo, respondeu Carla, abraçando-o. E eu tenho certeza de que ela está feliz, porque agora eu posso ser sua mãe. Eduardo observou a conversa à distância, sentindo uma emoção profunda ao perceber como Carla conseguia explicar conceitos complexos de forma que uma criança pudesse entender e aceitar. Em dezembro, finalmente chegou o dia da audiência no Tribunal de Família. Eduardo vestiu seu melhor terno. Carla escolheu um vestido azul marinho discreto e Luan usava a roupa que ele mesmo havia escolhido. Uma camisa branca com gravata pequena, igual ao papai. O juiz, Dr. Carlos Mendonça, era conhecido por ser criterioso em casos de adoção. Ele havia estudado todo o processo meticulosamente e fez perguntas diretas para todos os envolvidos. Senhor Eduardo, por que considera importante que SRA Carla adote legalmente Luan se vocês não são casados? Perguntou o magistrado. Meritíssimo, Carla já é mãe do Luan em todos os aspectos que importam: emocional, psicológico e prático. A adoção legal apenas reconheceria oficialmente o que já existe na realidade. Além disso, se algo acontecesse comigo, quero garantir que Luan permaneça com a pessoa que mais ama depois de mim. SRA. Carla, como se sente em relação à responsabilidade de ser mãe legal de Luan? Meritíssimo, ser mãe do Luan não é uma responsabilidade nova para mim. É algo que já faço todos os dias há mais de um ano. A diferença seria apenas ter o reconhecimento legal do que meu coração já assumiu completamente. Finalmente o juiz se dirigiu a Luan. E você, jovem, entende o que significa Carla se tornar sua mãe legal? Significa que ela sempre vai poder cuidar de mim, mesmo se o papai não estiver junto. Respondeu Luan com uma maturidade surpreendente para sua idade. E significa que eu vou ter os dois pais que eu escolhi para sempre. O silêncio no tribunal foi profundo. Até os funcionários administrativos pareceram tocados pela simplicidade e sinceridade da resposta de Luan. Dr. Mendonça retirou-se para deliberar, e os 15 minutos de espera pareceram horas. Quando retornou, sua expressão era séria, mas seus olhos revelavam uma decisão já tomada. Após analisar todos os laudos, relatórios e depoimentos, este tribunal considera que a adoção de Luan Monteiro por Carla Ribeiro Monteiro atende completamente ao melhor interesse da criança. A adoção é deferida. O momento que se seguiu foi de pura emoção. Carla desabou em lágrimas, Eduardo abraçou os dois e Luan, mesmo sem compreender completamente as implicações legais, sabia que algo muito importante havia acontecido. Agora somos oficialmente uma família? Perguntou ele. Agora somos oficialmente uma família, confirmou Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Saindo do tribunal, os três caminharam de mãos dadas pela praça em frente ao fórum. Era uma tarde ensolarada de dezembro e pela primeira vez desde a morte da esposa, Eduardo sentia que sua família estava verdadeiramente completa. 3 meses após a oficialização da adoção, Eduardo propôs algo que surpreendeu até mesmo Carla, uma cerimônia simbólica para celebrar a formação oficial da família. Não seria um casamento, mas uma celebração da união familiar que haviam construído. Quero que o mundo saiba que somos uma família, explicou Eduardo durante o jantar. Não por acaso ou conveniência, mas por escolha consciente e amor verdadeiro. A ideia entusiasmou Luan imediatamente. Aos 8 anos, ele havia desenvolvido uma compreensão clara do que significava ter uma família não convencional e sentia orgulho dela. Podemos convidar meus amigos da escola? Perguntou animado. Carla inicialmente hesitou. A atenção pública nunca havia sido seu forte, mas a insistência amorosa de Eduardo e Luan a convenceu. Ela percebia que a cerimônia não seria sobre ela,
mas sobre a consolidação de algo maior que todos eles haviam construído juntos. A preparação da cerimônia revelou o quanto a família Monteiro havia crescido em círculo social. Eduardo convidou colegas de trabalho e amigos próximos, muitos dos quais haviam acompanhado sua jornada desde a morte da esposa. Carla convidou as famílias para quem havia trabalhado anteriormente, incluindo os Rossi, que fizeram questão de vir da Itália para a ocasião. Luan fez questão de convidar sua turma inteira da escola, além de professores e funcionários que haviam acompanhado sua transformação. A diretora da escola, SRA, Patrícia, comentou com Eduardo: "Em meus 20 anos de educação, nunca vi uma criança tão orgulhosa de sua família. Luan fala de vocês com um brilho nos olhos que é contagiante." A cerimônia foi planejada para acontecer no jardim da mansão em Alphaville, em uma tarde de março, quando as flores estavam mais bonitas. Eduardo contratou uma empresa de eventos, mas fez questão de que tudo fosse simples e elegante, focando na mensagem de amor familiar em vez de ostentação. O padre Francisco, que havia batizado Luan anos antes, aceitou conduzir a cerimônia. Ele havia acompanhado a família desde os tempos difíceis, após a morte da mãe de Luan, e ficou genuinamente emocionado ao ver como todos haviam se reconstruído. "Esta não é uma cerimônia tradicional", explicou o padre Aos, convidados no início do evento, "mas celebra algo muito tradicional: o poder transformador do amor incondicional." Eduardo havia escrito votos especiais para a ocasião. Dirigindo-se primeiro a Carla, ele disse: "Você não apenas devolveu a voz ao meu filho, mas também devolveu a alegria à nossa casa. Prometo valorizar e proteger o amor que você dedica à nossa família pelo resto da minha vida." Carla, visivelmente nervosa, mas determinada, respondeu: "Eduardo, você me deu a chance de ser mãe novamente quando eu pensava que nunca mais seria possível. Prometo amar e cuidar de Luan como se ele fosse meu próprio sangue, porque no meu coração ele é." Mas o momento mais tocante veio quando Luan pediu para falar. Eduardo havia preparado algumas palavras para ele, mas o menino insistiu em dizer algo próprio. "Eu queria agradecer ao meu papai por encontrar a mamãe Carla", começou ele, sua voz clara e confiante. "Antes eu não sabia falar, mas agora sei dizer o que é mais importante. Eu amo vocês dois, e vocês são a melhor família do mundo." Não havia uma pessoa seca nos olhos entre os mais de 50 convidados. Até os funcionários da empresa de eventos pararam para escutar o discurso do menino. A cerimônia incluiu um ritual simbólico que Eduardo havia criado especificamente para a ocasião. Os três plantaram juntos uma muda de ipê amarelo no jardim, representando o crescimento da família e a criação de raízes duradouras. Cada um colocou terra no vaso enquanto expressava um desejo para o futuro familiar. "Desejo que nossa família cresça em amor e compreensão", disse Eduardo. "Desejo que sempre encontremos força um no outro", completou Carla. "Desejo que sejamos felizes para sempre", finalizou Luan com a simplicidade característica das crianças. A festa que se seguiu foi calorosa e cheia de histórias emocionantes. Muitos convidados compartilharam como a transformação da família Monteiro os havia inspirado a valorizar mais seus próprios relacionamentos familiares. Os Rossi, a família italiana para quem Carla havia trabalhado, trouxeram uma surpresa especial: um álbum de fotos de Carla com os filhos deles, documentando sua dedicação natural com crianças. "Sempre soubemos que ela seria uma mãe maravilhosa novamente", disse Sra. Rossi. "Só não imaginávamos que seria de uma forma tão bonita." Durante a festa, Eduardo observou Luan brincando com os amigos da escola, notando como ele se referia naturalmente a meu pai e minha mãe, ao apresentar Eduardo e Carla para outras pessoas. A criança havia internalizado completamente a nova configuração familiar, sem qualquer conflito interno. Um momento particularmente significativo aconteceu quando a avó paterna de Luan, Dona Rosa, puxou Carla para uma conversa particular.
A mulher de 70 anos havia sido inicialmente cética sobre a situação, mas ao observar a festa, sua opinião mudou completamente. Carla, eu quero pedir desculpas por ter duvidado de você no início, disse a idosa. Hoje, vendo meu neto assim, tão feliz e confiante, entendo que você não veio para substituir minha filha, mas para completar o que ela não pôde terminar. As palavras de Dona Rosa representaram a aceitação final da família estendida, consolidando definitivamente o lugar de Carla no clã Monteiro. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Eduardo, Carla e Luan sentaram-se no jardim, observando o ipê que haviam plantado juntos. Era apenas uma muda pequena, mas representava a força e a beleza que sua família não convencional havia alcançado. Obrigado por hoje, disse Carla, segurando a mão de Eduardo enquanto Luan dormia em seu colo. Obrigado por todos os dias, respondeu ele, finalmente em paz com as escolhas que haviam feito e o futuro que estavam construindo juntos. 5 anos se passaram desde a cerimônia familiar e Luan agora tinha 13 anos. A criança doce e silenciosa havia se transformado em um adolescente articulado e confiante, mas como qualquer jovem de sua idade, começava a questionar o mundo ao seu redor, incluindo sua própria família. Eduardo, aos 47 anos, havia encontrado um equilíbrio perfeito entre carreira e vida familiar. Sua empresa continuava próspera, mas ele nunca mais colocou o trabalho acima dos momentos importantes com Luan e Carla. Carla, agora com 37 anos, havia se tornado não apenas mãe de Luan, mas também uma figura respeitada na comunidade, envolvendo-se em trabalhos voluntários com crianças especiais. O primeiro grande desafio veio durante uma aula de história na escola. O professor pediu para os alunos apresentarem suas árvores genealógicas e Luan ficou confuso sobre como explicar sua situação familiar. Ele chegou em casa visivelmente perturbado. Como eu explico que minha mãe biológica morreu, meu pai me criou sozinho e depois uma mulher que era faxineira se tornou minha mãe adotiva? Perguntou ele durante o jantar, sua voz carregando a primeira nota de questionamento que Eduardo e Carla haviam ouvido em anos. Você explica exatamente como acabou de fazer, respondeu Eduardo calmamente. Sua história é única e especial. Não há nada de errado com famílias que se formam de maneiras diferentes. Mas os outros meninos vão pensar que é estranho, insistiu Luan, demonstrando a típica preocupação adolescente com aceitação social. Carla se inclinou para frente, escolhendo as palavras cuidadosamente. Luan, quando eu era criança, meus pais se divorciaram e minha mãe se casou novamente. Na época, isso era considerado muito estranho. Hoje é completamente normal. As famílias evoluem e a nossa evoluiu para algo bonito. A conversa marcou o início de uma fase mais complexa na vida familiar. Luan começou a fazer perguntas mais profundas sobre sua mãe biológica, perguntando por que ela morreu, se ela o amava e se ele seria diferente caso ela estivesse viva. Eduardo tomou a difícil decisão de mostrar a Luan fotos e vídeos de sua mãe biológica que havia guardado cuidadosamente. Sua mãe Ana te amava muito, explicou ele enquanto folheavam um álbum juntos. Ela ficaria muito orgulhosa do homem que você está se tornando e do amor que você e Carla compartilham. Carla, inicialmente, sentiu um aperto no coração ao ver Luan conhecendo melhor sua mãe biológica, mas logo percebeu que isso era necessário para o desenvolvimento saudável do adolescente. Você pode amar a memória da sua mãe Ana e ainda me amar como sua mãe do presente, disse ela. Amor não tem limites ou competições. A adolescência trouxe outros desafios típicos da idade. Luan começou a testar limites, questionar regras e, às vezes, jogar Eduardo contra Carla para conseguir o que queria. Foi necessário estabelecer uma frente unificada de disciplina e comunicação constante entre os pais. Ele está tentando nos dividir, observou Eduardo, após Luan ter tentado convencer Carla a deixá-lo ir a uma festa depois que Eduardo havia negado. É normal, respondeu Carla. Crianças fazem isso com pais biológicos também.
Mostra que ele nos vê como uma unidade familiar real. Um momento de crescimento importante aconteceu quando Luan se apaixonou pela primeira vez. Giovanna, uma colega de classe, tornou-se o centro de seu universo adolescente. Eduardo e Carla observaram divertidos as tentativas desajeitadas de Luan de impressionar a garota. "Posso convidar a Giovanna para jantar aqui?" perguntou Luan nervosamente. "Claro", respondeu Carla, "mas lembre-se de que vamos embaraçá-lo mostrando fotos de quando você era pequeno." A dinâmica familiar durante o jantar com Giovanna revelou o quanto eles haviam se tornado uma família natural. Eduardo fez piadas de pai típicas, Carla ofereceu comida constantemente e Luan se comportou como qualquer adolescente mortificado pelos pais. "Seus pais são muito legais", comentou Giovanna depois. "Meus pais estão divorciados e nunca conseguem estar na mesma sala sem brigar. É legal ver pais que realmente se gostam." A observação da namorada de Luan fez Eduardo e Carla perceberem algo que talvez não tivessem notado. Ao longo dos anos, eles haviam desenvolvido um relacionamento de parceria tão sólido que os outros os viam como um casal, mesmo sem romance. Naquela noite, depois que Luan foi dormir, Eduardo e Carla tiveram uma conversa honesta sobre os rumos de seu relacionamento. "Às vezes me pergunto se deveríamos ter tentado ser mais do que amigos e parceiros na criação do Luan", disse Eduardo. "Eu também penso nisso", admitiu Carla. "Mas acho que nossa força está justamente no fato de que nossa união foi construída primeiro no amor pelo Luan e depois na amizade genuína entre nós. Você não sente que está perdendo alguma coisa? Romance, casamento tradicional, seus próprios filhos biológicos?" perguntou Eduardo, revelando inseguranças que carregava há anos. "Eduardo", respondeu Carla firmemente, "eu tive tudo isso antes. Tive romance com o pai da Isabela, mas não deu certo. Tive uma filha biológica, mas a perdi. O que temos aqui é diferente, mas não é menor. É uma família construída na escolha consciente de nos amarmos e cuidarmos uns dos outros todos os dias." A conversa fortaleceu ainda mais a fundação de sua parceria, deixando claro que, independentemente do formato, eles haviam criado algo sólido e duradouro. Enquanto observavam Luan crescer e enfrentar os desafios típicos da adolescência, Eduardo e Carla perceberam que haviam conseguido algo raro: criar um ambiente familiar estável e amoroso, que dava ao jovem a confiança necessária para explorar o mundo, sabendo que sempre teria um porto seguro para voltar. Luan completou 18 anos em uma manhã ensolarada de outubro, e a transformação que havia ocorrido em sua vida parecia quase milagrosa quando Eduardo e Carla pararam para refletir sobre a jornada. O menino silencioso que não conseguia pronunciar uma palavra havia se tornado um jovem eloquente que havia acabado de ser aceito na Universidade de São Paulo para estudar psicologia. "Quero ajudar crianças como eu fui", explicou Luan quando anunciou sua escolha de carreira. "Crianças que têm dificuldades de comunicação e precisam de alguém que entenda o que é viver no silêncio." Eduardo sentiu um orgulho imenso ao perceber que o filho havia escolhido uma profissão voltada para ajudar outros, reflexo direto dos valores que haviam tentado transmitir ao longo dos anos. Carla, por sua vez, via na escolha de Luan uma validação de que o amor e cuidado que havia dedicado a ele se multiplicariam através de todas as crianças que ele ajudaria no futuro. Durante a festa de formatura do ensino médio, Luan foi escolhido para fazer o discurso da turma. Eduardo e Carla estavam na primeira fila, ansiosos para ouvir as palavras do jovem que haviam ajudado a criar. "Minha história começou no silêncio", iniciou Luan, sua voz firme e clara ecoando pelo auditório lotado. "Por 6 anos, eu observei o mundo sem conseguir me expressar verbalmente, mas nunca estive realmente sozinho. Tive um pai que nunca desistiu de mim e uma mãe que chegou na hora certa para me ensinar que o amor pode vir de onde menos esperamos.
Ele fez uma pausa, localizando Eduardo e Carla na plateia. Aprendi que família não é apenas sobre sangue ou tradições, mas sobre pessoas que escolhem ficar juntas, cuidar umas das outras e crescer juntas. Minha família me ensinou que a voz mais importante não é a que sai da boca, mas a que vem do coração. O discurso emocionou toda a plateia, mas especialmente Eduardo e Carla, que se deram as mãos instintivamente enquanto lágrimas de orgulho escorriam por seus rostos. Após a formatura, uma surpresa esperava a família em casa. Luan havia preparado secretamente um álbum de fotos, documentando sua jornada desde a infância até aquele momento, incluindo momentos que Eduardo e Carla pensavam que ele havia esquecido. Esta é a foto do dia que falei mamãe pela primeira vez, disse ele, mostrando uma foto que Eduardo havia tirado discretamente naquele dia transformador, anos atrás. E esta é do dia da nossa cerimônia familiar. E esta é do meu primeiro dia de aula depois que aprendi a falar. Cada página do álbum continha uma pequena nota escrita por Luan, expressando gratidão por momentos específicos e pessoas que o haviam ajudado ao longo do caminho. A última página tinha uma foto recente dos três juntos e uma mensagem que tocou profundamente Eduardo e Carla. Para meu pai Eduardo, que me deu vida e nunca desistiu de mim. Para minha mãe Carla, que me deu voz e me ensinou que o amor não tem limites. Obrigado por me mostrarem que as melhores famílias são aquelas que escolhemos com o coração. Algumas semanas depois, durante os preparativos para Luan começar a universidade, Carla fez uma revelação que surpreendeu tanto Eduardo quanto o próprio Luan. Tenho algo para contar para vocês, disse ela durante o jantar. Decidi voltar a estudar também. Fui aceita para fazer pedagogia na Universidade Católica. Quero trabalhar com crianças especiais. A decisão de Carla representava seu próprio crescimento pessoal. Aos 42 anos, ela finalmente se sentia pronta para ter uma carreira própria, sabendo que Luan estava preparado para sua independência. Eduardo ficou emocionado com a notícia. Carla, você sempre foi educadora. Agora vai ter o reconhecimento formal do que já faz naturalmente. Vocês dois vão estar estudando ao mesmo tempo, observou Eduardo. A casa vai ficar muito quieta. Papai, disse Luan, você sempre pode arranjar uma namorada agora. A sugestão fez todos rirem, mas também abriu uma conversa sobre os próximos capítulos da vida familiar. Eduardo, aos 52 anos, estava em excelente forma física e emocional, e pela primeira vez em anos começava a considerar a possibilidade de um relacionamento romântico. Qualquer mulher que entrar na nossa família tem que entender que vocês dois sempre vão ser prioridade, disse ele. E ela tem que ser aprovada por nós, brincou Carla. Especialmente por mim, completou Luan. Eu tenho padrões muito altos para madrastas. Durante o último mês de Luan em casa, antes da universidade, a família aproveitou para revisitar lugares importantes de sua jornada juntos. Visitaram o hospital, onde Luan havia feito terapia fonoaudiológica, a primeira escola onde ele aprendeu a se comunicar, e até mesmo o cemitério onde Isabela estava enterrada. Isabela teria ficado orgulhosa de como você cuidou de mim, disse Luan para Carla diante do túmulo da menina. Acho que ela te enviou para mim, respondeu Carla, para que eu pudesse ser mãe novamente e você pudesse ter a mãe que precisava. No último dia, antes de Luan se mudar para a República de Estudantes, os três tiveram uma conversa final sobre como manter os laços familiares fortes, mesmo à distância. Jantar em família todo domingo, estabeleceu Eduardo. Videochamada toda terça à noite, acrescentou Carla. E vocês dois têm que me contar tudo sobre as aulas e possíveis namorados, brincou Luan. Quando chegou a hora da despedida, Eduardo e Carla acompanharam Luan até a República. Vê-lo organizando suas coisas no quarto pequeno, mas aconchegante, foi um momento agridoce. Cuidem-se, disse Luan, abraçando os dois. E obrigado por me darem a melhor família do mundo.
Durante a viagem de volta para casa, Eduardo e Carla conversaram sobre como suas vidas haviam mudado completamente desde aquele primeiro dia, quando Luan disse: "Mamãe." "Conseguimos", disse Eduardo simplesmente. "Conseguimos", concordou Carla. Eles haviam criado um jovem confiante, carinhoso e determinado a fazer a diferença no mundo. Mais do que isso, haviam provado que o amor verdadeiro não conhece limites ou convenções, e que as melhores famílias são aquelas construídas com escolhas diárias de cuidado, respeito e dedicação mútua. 10 anos se passaram desde que Luan ingressou na universidade, e a vida havia reservado surpresas maravilhosas para toda a família Monteiro. Luan, agora com 28 anos, havia se tornado um psicólogo infantil reconhecido, especializado em distúrbios de comunicação. Sua clínica em São Paulo atendia dezenas de crianças, e sua história pessoal de superação inspirava tanto os pequenos pacientes quanto seus pais. Eduardo, aos 62 anos, havia gradualmente passado a gestão da empresa para sócios de confiança, mantendo-se apenas como consultor. Ele queria ter tempo para aproveitar a vida e acompanhar os próximos capítulos da família que havia construído com tanto amor. Carla, aos 52 anos, havia se formado em pedagogia com louvor e trabalhava em uma escola especializada em crianças com necessidades especiais. Sua experiência pessoal como mãe adotiva e sua formação acadêmica a tornaram uma profissional única e muito respeitada na área. Mas a maior surpresa da década havia chegado há 2 anos. Luan estava noivo de Marina, uma fonoaudióloga que havia conhecido durante um congresso sobre comunicação infantil. A jovem de 26 anos havia se apaixonado não apenas por Luan, mas por toda a história da família Monteiro. "Quando Luan me contou sobre vocês", disse Marina durante o primeiro jantar em família, "eu soube que queria fazer parte de uma família que entende tanto sobre amor incondicional." O pedido de casamento havia sido feito de forma especial. Luan levou Marina até o jardim da mansão em Alphaville, ao pé do ipê amarelo que havia plantado com Eduardo e Carla durante a cerimônia familiar anos antes. A árvore agora era robusta e oferecia sombra generosa. "Foi aqui que aprendi o que é família de verdade", disse Luan, ajoelhando-se diante de Marina. "E é aqui que quero pedir para você se juntar à nossa família para sempre." A preparação do casamento se tornou um projeto conjunto de toda a família. Eduardo cuidava dos aspectos financeiros e logísticos, Carla ajudava Marina com os detalhes pessoais e emocionais, e Luan tentava não enlouquecer com os preparativos. Durante uma das reuniões de planejamento, Marina fez uma pergunta que tocou profundamente Carla. "Posso chamá-la de mãe também? Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 20 anos, e desde então me sinto órfã. Luan fala tanto sobre como você o salvou, que eu sinto que você poderia me salvar também." Carla abraçou Marina, emocionada. "Você já é minha filha, querida. Só estava esperando você perceber." O casamento foi celebrado no mesmo jardim onde acontecera a cerimônia familiar anos antes, mas desta vez com quase 200 convidados. Muitos eram pacientes de Luan e alunos de Carla, pessoas que haviam sido impactadas pela história da família de alguma forma. Durante a cerimônia, Luan fez questão de incluir tanto Eduardo quanto Carla em momentos especiais. Eduardo o acompanhou até o altar, mas na hora dos votos, Luan pediu para Carla se juntar a eles. "Marina, você está se casando não apenas comigo, mas com toda a minha família", disse Luan durante os votos. "Meu pai Eduardo me deu vida e me ensinou a ser homem. Minha mãe Carla me deu voz e me ensinou a amar. Prometo que nossa família será construída sobre essas mesmas bases de amor, escolhido conscientemente todos os dias." 6 meses após o casamento, Marina anunciou que estava grávida. A notícia transformou Eduardo em um avô radiante e Carla em uma avó ansiosa para conhecer o primeiro neto. "Como vocês querem ser chamados?"
Perguntou Marina durante o jantar em que anunciou a gravidez. Vovô Eduardo, respondeu ele imediatamente. E vovó Carla, completou ela, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Durante a gravidez, a família se reunia todos os domingos para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Eduardo montou um berçário completo na mansão, enquanto Carla tricotava roupinhas e lia livros sobre desenvolvimento infantil. Esta criança vai nascer com a família mais preparada do mundo, brincou Marina. Quando o pequeno Gabriel nasceu, em uma manhã de primavera, Eduardo segurou o neto nos braços e sentiu uma emoção que não experimentava desde o nascimento de Luan. Mas desta vez era diferente. Ele não estava sozinho na jornada de criar uma criança. Olha, Gabriel, sussurrou Eduardo para o bebê. Você tem o papai e a mamãe mais amorosos do mundo. E um vovô e uma vovó que vão te ensinar que família é sobre escolher amar todos os dias. Carla segurou o neto logo em seguida. E pela primeira vez, desde a morte de Isabela, ela se permitiu sonhar com o futuro de uma criança sem medo de perdê-la. Você vai crescer sabendo que foi muito amado e desejado, disse ela para Gabriel. E vai aprender que o amor não tem limites quando vem do coração. Nos meses que se seguiram ao nascimento de Gabriel, a casa em Alphaville se transformou novamente. Os sons de choro de bebê, risadas e conversas animadas preencheram cada cômodo, criando uma atmosfera de vida plena que Eduardo jamais imaginou possível anos antes. Carla se revelou uma avó excepcional, aplicando toda a sua experiência com Isabela e Luan no cuidado com Gabriel. Eduardo, por sua vez, descobriu que ser avô era ainda mais gratificante do que ser pai, pois podia aproveitar todos os momentos doces sem o peso total da responsabilidade. É engraçado, comentou Eduardo com Luan durante um dos passeios com Gabriel no carrinho. Quando você era bebê, eu estava tão preocupado em fazer tudo certo que às vezes esquecia de simplesmente aproveitar. Com Gabriel, posso só amar sem ansiedade. Luan observava o pai interagindo com o neto e percebia como Eduardo havia mudado ao longo dos anos. O empresário tenso e solitário de 2 décadas atrás havia se transformado em um homem pleno, rodeado de amor e propósito. Durante o primeiro aniversário de Gabriel, a família organizou uma festa no jardim da mansão. Olhando ao redor, Eduardo contou mentalmente as pessoas presentes. Luan e Marina, Carla, Gabriel, além de amigos próximos e colegas de trabalho que se tornaram família ao longo dos anos. Sabe, disse Eduardo para Carla enquanto observavam Gabriel dar seus primeiros passinhos. Às vezes, penso em como minha vida seria diferente se você não tivesse entrado nela naquele dia. Provavelmente você teria encontrado outro jeito de ser feliz, respondeu Carla. Você sempre foi um bom pai. Mas não teria sido isso, insistiu Eduardo, gesticulando para a cena de alegria familiar ao redor deles. Isso só foi possível porque você chegou na hora certa com o coração aberto. Naquele momento, Gabriel veio cambaleando em direção aos dois, seus bracinhos estendidos. Carla o pegou no colo e o menino balbuciou algo que soou como vovó. Ele disse vovó, exclamou Marina correndo para perto deles. Não, corrigiu Luan, sorrindo. Ele disse amor, que é basicamente a mesma coisa quando se trata da vovó Carla. A piada fez todos rirem, mas também revelou uma verdade profunda. Carla havia se tornado sinônimo de amor incondicional para toda a família. Quando a festa terminou e Gabriel estava dormindo, Eduardo, Carla, Luan e Marina se sentaram no jardim, próximos ao ipê, que agora era uma árvore majestosa. 20 anos atrás, se alguém me dissesse que minha família seria assim, eu nunca teria acreditado, disse Eduardo, olhando para as estrelas. O amor tem um jeito próprio de encontrar seu caminho, observou Marina, apoiando a cabeça no ombro de Luan. E às vezes, o caminho é bem diferente do que planejamos, acrescentou Luan. Carla permaneceu em silêncio por um momento. Depois disse, Isabela me ensinou que o amor de mãe nunca morre.
Luan me ensinou que esse amor pode renascer em lugares inesperados, e Gabriel me ensinou que ele pode se multiplicar sem limite. E todos vocês me ensinaram, concluiu Eduardo, que a família mais forte é aquela que escolhemos construir todos os dias, com paciência, dedicação e muito, muito amor. Naquela noite, enquanto cada um ia para sua casa ou quarto, todos carregavam no coração a certeza de que haviam criado algo extraordinário. Uma família que começou com o silêncio de uma criança e a dor de perdas devastadoras, havia se transformado na fonte de alegria, amor e esperança que alimentaria gerações. O ipê amarelo continuava crescendo no jardim, suas raízes cada vez mais profundas, seus galhos cada vez mais altos, assim como a família Monteiro, forte, bonita e pronta para florescer a cada nova estação da vida. Anos depois, quando Gabriel crescesse e ouvisse a história de como sua família se formou, ele aprenderia a lição mais importante de todas, que o amor verdadeiro não conhece barreiras, não segue regras convencionais e tem o poder de transformar vidas, curar feridas e criar milagres onde menos se espera. E assim, a palavra mamãe, que um menino de 6 anos sussurrou pela primeira vez, continuou ecoando através dos anos, multiplicando-se em outras palavras de amor: pai, esposa, filho, neto, família. Uma única palavra havia mudado 3 vidas para sempre, provando que às vezes os maiores milagres começam com os gestos mais simples do coração. Asterisco. Esta história nos ensina que família não é apenas sobre sangue, mas sobre os laços que escolhemos criar e nutrir todos os dias. Que o amor incondicional tem o poder de quebrar barreiras, superar tragédias e criar novos começos onde antes só havia dor. E que às vezes as maiores bênçãos chegam disfarçadas de coincidências, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para abrir nossos corações e abraçar o inesperado. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.